Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falatório Mental. Eu sou Ana Paula, psicóloga clínica comportamental, e aqui é um espaço de reflexão sobre o comportamento humano, as dores e as delícias da vida em vídeos de mais de 1 minuto e meio. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma palestra que eu levei para algumas instituições que eu fui ao longo do mês de setembro desse ano. A gente vai conversar sobre a importância das pequenas coisas do dia a dia e como que elas moldam a nossa saúde mental. Bom, e por que falar das pequenas coisas do dia a dia? Vocês já devem ter ouvido falar de alguns desses ditados que estão aparecendo aí para vocês. De grão em grão é que a galinha enche o papo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e foi a gota d'água. De maneira geral, esses ditados, eles têm uma mesma ideia, por mais que eles sejam diferentes. Uma ideia de construção gradual, acúmulo de partes menores, repetição, prática contínua, rotina e regularidade. E o que isso tem a ver com a nossa saúde mental? Afinal de contas, essa é a conversa, não é mesmo? A nossa saúde mental, ela é construída a partir de ações que são repetidas, assim como a ideia que é passada por meio desses ditados. Então, se a gente for fazer uma metáfora, a gente pode imaginar que cuidar da nossa saúde mental, da física também, tá? Não só da mental, mas da saúde no geral. É como cuidar de uma plantinha. A gente precisa estar ali diariamente oferecendo os cuidados que aquela planta precisa. Água, iluminação, um solo adequado para ela e tudo muito adequado para aquela planta, assim como para nós mesmos também. Acontece, gente, que nós valorizamos muito mais os grandes marcos, enquanto a gente subestima o poder dessas pequenas coisas do cotidiano, sabe? Por isso que eu quis trazer luz para essas pequenas atitudes que a gente tem ao longo do nosso dia a dia e não para os grandes marcos que tem na nossa vida. Isso por quê? Isso tem um problema. Os grandes marcos, eles na maioria das vezes acontecem ao acaso. Então a gente não tem muito controle sobre como é que eles vão aparecer, como que eles vão surgir, como que eles vão nos impactar. E tudo bem, não é sobre não ter grandes objetivos, não é sobre querer não alcançar, não é sobre não desejar alcançar coisas grandes para si. Então, por exemplo, um casamento, uma grande viagem, uma formatura, tudo isso é muito grande. Vim aqui para abrir um parênteses com vocês, porque falando dos grandes eventos da vida, a gente elencou juntos possíveis exemplos, né, como divórcio, formatura, conquistar uma grande meta. Mas algo que é muito interessante também é o significado que nós atribuímos às coisas que fazem com que elas se tornem grandes. Então, por exemplo, viver pela sexta-feira. Ainda bem que é sexta, ou agora que a gente está no final de 2025, pensar que o ano novo é capaz de transformar tudo. Então, os grandes eventos aos que a gente costuma subestimar durante a nossa vida podem ser também coisas do cotidiano que a gente amplia o significado e que faz com que a gente viva muito sob o controle desses eventos que a gente estima demais, que a gente coloca um significado muito grande, um valor muito grande e acaba esquecendo das pequenas coisas. Então, o viver durante a semana, na verdade, sobreviver durante a semana até a chegada da sexta-feira para enfim viver no final de semana. Isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção se a gente não tem atribuído esses significados superestimados às coisas do cotidiano. Isso é algo que a gente precisa tomar cuidado para ver se a gente não está atribuindo significado demais, aumentando demais o tamanho de coisas do cotidiano. Mas a questão é que, se a gente vive por causa desses grandes marcos, em função desses grandes marcos, a gente tem um grande problema. Porque as pequenas escolhas do cotidiano, elas são a maior parte. Só que tem um porém, né? Elas não parecem importar muito de imediato. Então elas fazem pouca diferença quando elas são analisadas de maneira isolada.
Só que se a gente insiste nessas pequenas coisas ao longo de vários dias, semanas, meses, a gente tem um resultado a médio e longo prazo. E a questão de superestimar os grandes marcos da vida e subestimar os pequenos passos que a gente dá no cotidiano não é um problema, porque quando a gente fecha os olhos para justamente essa parte que se repete todos os dias, para o que fazemos cotidianamente, a gente esquece que a forma com que a gente vive o nosso dia é a forma com que a gente vive a nossa vida. E isso impacta e muito a nossa saúde mental. E a nossa vida vai sendo construída a partir das ideias que a gente alimenta, no que a gente faz ou deixa de fazer, com o que a gente gasta o nosso tempo. Então, se a gente for parar para pensar, o lugar que a gente está hoje, ele foi construído a partir das nossas ações passadas e de tudo isso aqui que foi construído ao longo desse tempo. Mas aqui, gente, tem uma observação indispensável. Falar que o lugar que nós estamos hoje foi construído a partir de ações repetidas da nossa vida exige um cuidado importante, porque o bem-estar físico e mental de uma pessoa não pode ser colocado completamente como responsabilidade dela. Existem fatores muito importantes que se relacionam e que têm influência sobre como a gente se sente. Então, a gente precisa levar em consideração que a qualidade de vida de uma pessoa, ela é determinada a partir de questões que, a maior parte, na verdade, a partir dessa maior parte que não está sob controle dela. Então, a gente precisa considerar onde que essa pessoa mora hoje, onde que ela cresceu, quais foram as pessoas com quem ela conviveu, qual foi o ambiente em que ela esteve inserida a maior parte da sua vida, nível de escolaridade, questões genéticas, se faz parte de um grupo de minoria social. A gente precisa entender condições socioeconômicas dessa pessoa, os valores de vida que ela tem, que foi sendo desenvolvido ao longo da vida dela. Então a gente não pode falar que é tudo responsabilidade da pessoa e única e exclusivamente do que ela repete durante a vida dela, durante o cotidiano dela. Isso não é possível. Então, considerando que a maior parte do que influencia a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde mental não está diretamente sob o nosso controle, a gente fica com uma parcela pequena, mas é uma parcela importante, que é justamente a dessas escolhas que a gente repete cotidianamente. Então aqui vale a pena a gente se perguntar: as ações que você repete todos os dias estão te ajudando ou te atrapalhando a se tornar a pessoa que você deseja ser? Elas te ajudam ou te atrapalham a viver a vida que você quer viver? Elas te aproximam ou te afastam do que realmente importa para você? E mais uma vez lembrando, gente, essas perguntas precisam ser feitas de maneira contextualizada, de acordo com a forma com que você vive hoje e com todos aqueles fatores que eu mencionei anteriormente. Essa representação aqui é justamente para a gente conseguir ilustrar um pouco mais as nossas pequenas escolhas do dia a dia. Então aqui vocês vão reparar que existem ações que nos colocam em uma ou em outra direção. Ou seja, em uma direção, elas nos aproximam dos nossos valores, das nossas metas e nos ajudam a lidar com possíveis problemas que a gente esteja enfrentando. Já na outra direção, ela nos distancia desses valores, dessas metas ou pioram esse problema. E aqui, para ilustrar, nós temos o valor família. Então, o que alguém que valoriza a família faria? Então, se a gente for pensar em ações que aproximam a pessoa desse valor, a gente tem fazer refeição junto sem celular, participar das rotinas, ligar para um parente só para conversar, saber como tá, e ações também que distanciam essa pessoa desse valor importante para ela. Estar fisicamente presente, mas emocionalmente distante, priorizar sempre compromissos externos em detrimento da família. Essa pergunta, o que alguém que valoriza a família faria, ela pode ser adaptada para qualquer outro valor que a gente tiver. Se você é uma pessoa que valoriza a saúde, o que alguém que valoriza a saúde faria no seu dia a dia? E aqui, vou aproveitar para lembrar vocês que tem o primeiro vídeo aqui do canal
que é justamente sobre isso, sobre os valores. E lá eu falo com vocês que os valores eles são vividos no presente. Eles guiam as nossas atitudes no presente. Não tem como eu valorizar daqui 2 semanas ou, por exemplo, em 2026, que é um assunto que entra nesse vídeo também. Então, como que os meus valores eles vão guiar a minha atitude hoje? Se você não assistiu esse vídeo, entra lá e assiste que tá bem interessante. Voltando aqui para os nossos slides, né? Então, o que alguém que valoriza a saúde faria? O que alguém que valoriza os amigos faria? O que alguém que valoriza um aprimoramento profissional, alguém que valoriza o conhecimento faria? E essa pergunta ela é importante porque esses valores eles vão guiar as ações. Então, essas ações guiadas por esses valores, elas vão ser ações valorizadas, ações valorosas. E essas ações valorosas, elas não precisam ser gigantescas, elas não precisam ser ações grandiosas. E aqui a gente volta no ponto dos grandes marcos. Então, eu posso sim, por exemplo, valorizar um aprimoramento profissional contínuo e, por isso, escolher fazer X pós-graduação, por exemplo. Mas eu não preciso honrar este meu valor só fazendo uma pós-graduação. Eu posso me comprometer lendo artigos, assistindo aulas de algum curso online. Então não precisa ser associada a um grande evento, a uma grande atitude. Muito pelo contrário. As nossas ações valorosas no cotidiano, elas são muito importantes. Até porque essa é a maior parte da nossa vida. Então aqui o foco não é o tamanho da atitude, não é o tamanho desse comportamento. Mas se a gente for pensar, uma atitude, mesmo que pequena, como por exemplo na vida de alguém que valoriza a família, ligar para saber como a pessoa tá, mandar uma mensagem aleatória falando que ama, quão grande de significado é essa atitude? E é isso que realmente importa. E como nós vimos, essas pequenas atitudes, elas nos colocam em uma direção ou em outra. Então, na direção do que valorizamos, pequenas ações podem ser fonte de equilíbrio, de bem-estar e sentido quando caminhamos na direção do que nós valorizamos. Agora, na direção oposta, essas pequenas ações também podem nos conduzir pouco a pouco à falta de prazer, falta de sentido e de perspectiva, bem como a um sofrimento intenso, a um sofrimento profundo. E é aqui que entra um ponto muito importante, gente. Assim como as nossas pequenas atitudes nos levam a uma vida onde a gente se orgulha, em que a gente se orgulha de viver, uma vida que é conectada com aquilo que é importante, que é repleta de significado, essas pequenas ações, elas também nos levam para o sofrimento. São pequenas ações que nos conduzem para a falta de sentido também. Então, se a gente persiste nessas pequenas atitudes, seja em uma direção, seja em outra, elas vão trazer resultados significativos a médio e a longo prazo, tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo. Vocês já devem ter ouvido falar dessa frase de Nietzsche: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Particularmente, eu faria uma certa adaptação, colocaria aí um quase qualquer como, porque a gente precisa analisar muito o contexto que a pessoa está inserida e como que isso interfere nas atitudes em que ela está tomando, certo? Mas essa ideia do porquê, ela não é rasa, ela não é uma historinha boba, na verdade é algo extremamente importante. Nós, seres humanos, nós precisamos de significado para aquilo que a gente faz, a gente precisa dar significado para aquilo que a gente faz. E isso é um ponto muito importante discutido nesse livro aqui. Cansei de Viver e Agora, um guia prático para compreender o suicídio. Os autores trazem que tanto as razões para viver como o sentido da vida protegem as pessoas da ideia de aprisionamento em uma condição da qual elas não gostam e desejam escapar, e consequentemente da ideação suicida.
Então esse livro ele vai trazer dados importantes sobre como o sentido da vida, como está atrelado a um porquê, protege a gente, é um fator protetivo de saúde mental. E aqui, pessoal, eu quero dar um alerta. Essa palestra ela foi dada nas instituições com o intuito de valorização da vida. Então, nos próximos slides, nós vamos explorar um pouco mais sobre a questão do suicídio e, claro, sobre a sua prevenção. Então, preciso deixar esse alerta de assunto sensível. Caso for um gatilho para você, eu recomendo que você saia do vídeo, você não precisa assistir até o final. E talvez, num outro momento, você possa voltar para poder continuar aqui assistindo e pensando sobre isso junto comigo. E quando viver se torna extremamente exaustivo? É disso que a gente vai falar agora. Setembro Amarelo já passou, mas a gente precisa valorizar a vida todos os dias. A gente precisa de um ano amarelo. E é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos conversar sobre o comportamento suicida, mitos, sinais de alerta, como ajudar alguém em risco de suicídio e onde buscar ajuda. A maior parte das informações que eu vou trazer aqui para vocês teve como referência esse livro. É um livro extremamente atualizado, os autores são especialistas no assunto e ele é super acessível. Ele não é um livro técnico, só para profissionais da saúde. Então, se você é uma pessoa que tem interesse sobre o assunto, fica aqui a minha recomendação. É uma leitura extremamente necessária, extremamente atualizada e baseada em evidências sobre o assunto do comportamento suicida. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o comportamento suicida não é um ato aleatório. Ele não é um comportamento sem finalidade. Então, é uma atitude que a pessoa toma quando ela vivencia uma dor insuportável e ela enxerga isso como a melhor saída para aquela dor que ela está sentindo. É uma solução para um sofrimento intenso, insuportável e interminável. E para a gente entender sobre o comportamento suicida, a gente vê ele como um espectro. Então a gente tem, no nível de gravidade mais baixo, nós temos pensamentos suicidas. Já caminhando um pouco mais para frente, nós temos os planos e em seguida nós temos as tentativas, sendo que quanto mais perto das tentativas, maior é a gravidade desse comportamento. E aqui, enquanto os pensamentos, a gente precisa entender que nós temos pensamentos com intenção e pensamentos sem intenção. Então, nós temos, por exemplo, pensamentos de cansaço, pensamentos de que está muito difícil, de que está muito complicado suportar a condição que a pessoa está vivendo. E esse, querendo ou não, é um tipo de pensamento que todo mundo experimenta em alguma medida ao longo da vida. Mas aqui, o sinal de alerta é aceso quando a gente pensa em pensamentos que têm uma atitude envolvida, um desejo por trás. E aí a gente tem os pensamentos ativos, que são já com planos, com perspectiva daquilo que vai fazer, com algo mais organizado e direcionado. De maneira geral, a sociedade acredita que quando a gente fala sobre o suicídio, a gente estimula. Mas na verdade isso não é o que acontece. Claro, a gente precisa falar sobre isso com responsabilidade. Esse é o ponto. Não é sobre não falar, porque assim a gente vai ignorar uma realidade que é muito presente, infelizmente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem dados que vão contra todos as outras estatísticas de outros países. Então, enquanto os outros países estão decaindo na taxa de mortalidade por suicídio, o Brasil tem só aumentado. Então a gente precisa falar sobre isso, só que com muito cuidado. E aqui a gente tem alguns mitos relacionados a isso. A morte por suicídio afeta 6 pessoas. Na verdade, são muito mais pessoas afetadas por uma morte por suicídio. Depende do vínculo que a pessoa tem com quem faleceu por suicídio. Então, esse livro traz, inclusive, um dado que são mais de 100 pessoas, muito mais de 100 pessoas afetadas por uma morte por suicídio. O segundo mito é: quem quer mesmo se matar não avisa. E ele conversa muito com o terceiro: quem se autolesiona quer chamar a atenção. Aqui a gente precisa tomar cuidado, pessoal, porque a gente
pode fechar janelas de ajuda que talvez não serão abertas novamente. Então a gente precisa se perguntar se a nossa atitude está aproximando a pessoa de tomar de procurar ajuda, de lidar com aquele sofrimento de uma outra forma, ou se a gente está afastando a pessoa disso. E pensamentos, falas desse tipo afastam a pessoa da busca de ajuda. O quarto mito, falar sobre o suicídio dá ideia, que é justamente o que eu falei anteriormente. A gente precisa falar com responsabilidade. 90% dos suicídios poderiam ter sido prevenidos. Esse dado extrapola evidências de pesquisas. E, na verdade, o efeito que ele traz, que esse mito traz, é de muita culpa por quem está enlutado pela perda de uma pessoa que faleceu por suicídio. Porque pensa, se 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados, por que é que eu estou fazendo parte dos 10% que perderam pessoas por suicídio? Isso gera uma culpa desnecessária em quem já está sofrendo pela morte de um ente querido. Agora o sexto mito. O suicídio não pode ser prevenido, que aí ele já é a ideia contrária do quinto mito que a gente conversou. E na verdade ele pode ser sim prevenido. Existem terapias específicas para o tratamento do comportamento suicida e pesquisas robustas com evidências importantes de eficácia. Então, e a ideia é justamente não só prevenir o suicídio, mas possibilitar que essas pessoas construam uma vida com significado, uma vida que vale a pena ser vivida. Agora a gente precisa falar também, pessoal, de sinais de alerta. Nós precisamos estar atentos a sinais de alerta tanto das pessoas que estão ao nosso redor, quanto aos nossos próprios sinais de alerta. Então aqui, busque a ajuda de um profissional da saúde mental caso você presencie, ouça, veja ou exiba os comportamentos a seguir. Então, expressão de desesperança, e aqui eu já abro um primeiro parênteses para dizer que se sentir cansado, se sentir triste, se sentir desesperançoso em algum nível, em algum momento na vida, todo mundo experimenta isso. Agora a questão é justamente a gravidade desses pensamentos, a recorrência, a intensidade e qual que é a atitude que tem por trás desses pensamentos, dessas expressões de desesperança. É aqui que a gente precisa ficar atento. Expressão de raiva e busca de vingança, alguém agindo de forma imprudente ou envolvendo-se em atividades arriscadas aparentemente sem pensar. E esse ponto, ele nos leva a pensar sobre o comportamento suicida encoberto. É um comportamento suicida que é muito disfarçado. Então, por exemplo, a pessoa começa a dirigir alcoolizada, a ter relações sexuais sem proteção, e tudo isso com uma fachada meio despretensiosa, né? Aparentemente sem pensar. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento também. Alguém sentindo-se aprisionado, aumento de uso de álcool e drogas, afastamento de amigos, famílias, grupos sociais que a pessoa anteriormente participava, expressão de ansiedade, de agitação, de incapacidade de dormir ou de dormir o tempo todo, mudanças significativas de humor, então uma pessoa que era de um jeito e agora começa a se comportar de outro completamente diferente. Expressão de que não há razão para viver e relato de ausência de senso de propósito de vida. Porque como a gente conversou anteriormente, razões para viver e senso de propósito de vida são fatores protetivos. Então, se isso está em falta, a gente precisa tomar cuidado também. Agora, esses sinais de alerta, eles são mais graves. A gente precisa procurar ajuda imediatamente. Quando uma pessoa está ameaçando se ferir ou se matar, uma pessoa ativamente buscando formas de se matar e uma pessoa falando ou escrevendo sobre morrer, sobre a sua morte ou sobre suicídio. Aqui a gente precisa buscar ajuda o mais rápido possível. E como ajudar alguém em risco de suicídio? A primeira coisa a se fazer é não duvidar da pessoa. Então a gente precisa levar em conta que aquele sofrimento é real. A gente precisa considerar que aquele sofrimento
é real e que existe uma dor muito grande ali. Então a gente precisa observar os sinais, que são os sinais que a gente mencionou agora há pouco, e iniciar uma conversa. É uma conversa muito delicada, realmente. Então tudo bem se você se sentir desconfortável na hora de procurar saber como que a pessoa está. Mas tenta iniciar uma conversa da maneira mais natural possível. Como que você tá? Como que tem sido os seus dias? Como é que você está se sentindo ultimamente? Ouvir com atenção e sem julgamento. Ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Oferecer ajuda. Como que eu posso fazer para te ajudar? Com o que você quer a minha ajuda? Será que eu posso ser útil para você de alguma forma? Para te ajudar a passar por isso? E um ponto extremamente importante: buscar ajuda profissional. Tanto para a pessoa que está passando por isso, por esse sofrimento, que tem tido comportamento suicida, quanto para você. Se você é uma pessoa que convive com alguém que está passando por isso, busque ajuda profissional. Não assuma a responsabilidade disso sozinho. É muito complicado. E agora, o que não fazer? Falas que minimizem o sofrimento do outro, como para de falar besteira, isso não faz sentido, você tem tanta coisa boa na sua vida. Intervenções de cunho religioso, como isso é falta de Deus, isso é pecado. A espiritualidade, ela pode ser uma fonte de significado, de sentido muito relevante. Os autores tratam sobre isso nesse livro também, com dados muito interessantes. Mas, se a gente usa de uma outra forma, com intervenções negativas, com falas preconceituosas, mais uma vez a gente afasta a pessoa da busca de ajuda. Tentar apresentar soluções rápidas e simples, como é só olhar para o lado positivo. Quem quer mesmo sair dessa, sai, é só querer, é só ter força de vontade. Quando na verdade não. Tudo isso minimiza muito o sofrimento e tenta trazer uma solução simples para algo que é extremamente complexo. Agora, onde buscar ajuda? Aqui eu vou trazer para vocês alguns canais de comunicação, alguns pontos de ajuda que estão disponíveis pelo Brasil todo. Então, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele é formado exclusivamente por voluntários capacitados. Então, ele oferece apoio emocional gratuito 24 horas. Pode ser por ligação, por mensagem, por e-mail, por chat. E em algumas cidades, eles têm pontos presenciais. Então, a qualquer hora do dia, você pode ligar, entrar em contato no 188, que você vai ser escutado, vai ser ouvido por pessoas que são capacitadas para fazer esse serviço. Agora nós temos também o Mapa da Saúde Mental. E esse é um site muito interessante, porque com a sua localização, você consegue buscar ajuda para si mesma e com a localização da outra pessoa, de quem você quer ajudar, você consegue buscar pontos de apoio que estão perto dela. Então você consegue encontrar locais de acolhimento e atendimento gratuito, ONGs, instituições filantrópicas, clínicas, escolas de faculdade e outros tipos de serviço de saúde também. Nós temos também o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Ele é aberto a toda a comunidade, atende todas as faixas etárias, desde criança até idoso. E a gente também tem o CAPS-AD, que é voltado para questões específicas de uso abusivo de álcool e drogas. No SUS, nós temos as unidades básicas de saúde, que podem ser acessadas por toda a comunidade, e se for o caso, busque uma emergência, então uma unidade de pronto atendimento para casos que precisam de auxílio imediatamente. Pessoas que estão passando por um sofrimento muito intenso precisam de amor, de cuidado, de muita paciência. Então a gente precisa de uma rede de apoio para cuidar de uma pessoa com a dignidade que ela merece. Então, se você é uma pessoa que tem passado por um sofrimento intenso, se abra, conversa, divida o que você está sentindo com outra pessoa. Talvez isso não resolva de fato a causa do seu sofrimento, mas te ajuda a lidar com isso de uma forma mais leve, porque o fardo não vai estar somente nas suas costas. Além disso, as nossas conexões, elas são muito importantes. Quando a gente nutre conexões reais, vínculos importantes, a gente consegue passar por isso de uma maneira mais saudável. Então, esses vínculos, eles também são fatores protetivos para a nossa saúde mental.
E aqui eu deixei um trecho que eu acho lindíssimo e que expressa muito bem a importância da rede de apoio na nossa vida. Então, quem estará nas trincheiras ao seu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. A gente precisa estar em comunidade para estar bem, para conseguir se cuidar, para conseguir sair de situações desafiadoras. Como eu dizia anteriormente, as pequenas escolhas que a gente tem na nossa vida, elas são importantes tanto para nos aproximar de um bem-estar, de uma qualidade de vida, quanto para nos afastar. Então, quando a gente está em um momento de sofrimento intenso, esses pequenos passos importam. E eles importam por causa da direção que eles nos levam. Aqui a velocidade não é a parte mais relevante, mas o pequeno passo que se dá em direção àquilo que a gente quer viver, em direção à pessoa que a gente quer ser. E eu entendo que em alguns momentos em que a gente está passando por um sofrimento muito grande, a gente não consiga enxergar muito bem o que a gente quer da vida. A gente não consegue se conectar com um senso de propósito intenso e enxergar algo ali que faça sentido. Isso acontece mesmo, mas é um passinho de cada vez que a gente vai vendo que esse propósito, ele vai sendo construído, ele vai sendo feito a partir desses passos que a gente dá. E são passos pequenos, não são passos grandes. Porque um passo à frente e você já não está mais no lugar que você estava. E o que eu quero te dizer é que se você agora experimentar algo que está muito difícil de ser suportado, saiba que a vida pode ser muito mais do que isso. Saiba que você pode experimentar algo além disso. E esse estado de dor intensa não define o que você é capaz de sentir e o que você é capaz de viver também. A vida ela ainda pode ter sentido, mesmo que ela não esteja com sentido agora. É dando um passo de cada vez, tomando pequenas atitudes, que a gente começa a ver a luz de novo. É por isso que as pequenas atitudes do dia a dia, elas importam, e importam muito. Para finalizar, pessoal, eu queria ler um trecho de um capítulo aqui do livro que eu trouxe para vocês. O capítulo conta a história de uma paciente que recebeu um tratamento adequado, que correu atrás enquanto foi tempo, que cuidou da sua saúde mental, saúde física, buscou a ajuda de profissionais que trabalham de maneira segura, com um tratamento que é baseado em evidências, depois de muita insistência, e hoje ela se considera, inclusive aqui no livro, uma paciente ex-deprimida, bem medicada e feliz. Então fiquem com essas palavras. Se você conhece alguém que está passando por um episódio depressivo, procure a ajuda de um profissional de saúde. Ouça sem julgamentos, certifique-se de que a pessoa está se alimentando e tomando a medicação corretamente. Dê colo e carinho. Persista, pois quem está passando pela crise já desistiu de si. E pelo amor do divino, não diga que já passa, pois cada minuto existindo é o equivalente a correr meia maratona. Se eu pudesse tirar uma lição de tudo isso, seria: se abra, converse sobre a depressão. Expresse sem vergonha seus sentimentos. Você descobrirá que muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema e que existem centenas de técnicas e terapias que algum amigo do primo do vizinho de alguém fez e podem te ajudar. Mas caso não ajudem objetivamente, compartilhar nossas dores as tornam mais leves e menos penosas. Resumindo, a depressão pode ter cura para alguns, não para outros, mas tem tratamento para todos. É importante a gente terminar esse vídeo com uma mensagem de esperança e ver que é possível. Porque muitas vezes, diante de um sofrimento intenso, a gente tende a pensar: mas eu já tentei de tudo para sair dessa situação, eu já tentei de todas as formas, mas ainda há algo para experimentar, ainda há algo para tentar, ainda existe esperança. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, um comentário e encaminhar esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa mensagem que eu passei aqui para vocês. Te vejo no próximo vídeo.